Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo para mais uma aula remota de geografia. Então pega a sua apostila, agora sim do terceiro bimestre, tá? Enfim, acabamos o conteúdo do semestre anterior e vamos iniciar um novo conteúdo. Então pega a sua apostila do terceiro bimestre, pega aí o primeiro capítulo, que é os Estados Unidos, aspectos físicos e populacionais. A gente vai estar falando bastante nesse terceiro bimestre sobre o continente americano. Então a gente começa pelos Estados Unidos, vão ter duas aulas falando sobre os Estados Unidos, tá? A primeira é essa de hoje, que fala dos aspectos físicos e populacionais, e na segunda aula a gente vai falar de aspectos econômicos, tá? Então bora comigo. Para mim tá dando página 167, provavelmente para você também, mas alguns outros, vocês sabem, às vezes nem sempre as páginas estão numeradas corretamente da versão do professor, da versão do aluno. Então procure aí o capítulo Estados Unidos, aspectos físicos e populacionais, o primeiro do terceiro módulo. Achou? Então vamos lá. Aspectos físicos e naturais. Ao falar dos Estados Unidos, a gente vai ver muita semelhança com o Brasil, tá? São grandes países, né? São países continentais. Os Estados Unidos, eles estão 100%, né, no hemisfério norte, tá? E 100% no hemisfério ocidental. Então, eles fazem parte do ocidente e na porção norte. O Brasil está 93%, né? 93%, 95% na parte sul, né? Com só um pedacinho pequenininho lá do Amapá, na região norte, no hemisfério norte. Então, uma partezinha muito pequena. Mas, voltando aqui aos Estados Unidos, nós também temos a seguinte situação. Os Estados Unidos foram colonizados pelos europeus, que chegaram primeiramente pelo Oceano Atlântico, tá? Então, pela costa leste. Os europeus chegaram ali e colonizaram. As colônias mais ao norte, ou nordeste, né, foram colônias de povoamento, ou seja, as pessoas chegaram ali para viver ali e começaram a formar um comércio local, produzindo e vendendo entre eles. Assim, com o passar dos anos, eles foram ganhando autonomia econômica em relação à Inglaterra. Daí, depois, isso foi o embrião para a sua independência. Temos que imaginar também que o clima mais ao norte e nordeste é um clima mais frio, tá? Isso foi preponderante para essa divisão. Ao sul, tá? Ao sul, sudeste dos Estados Unidos, nós temos um clima mais tropical. Então, você já tinha ali fazendas, você já tinha ali um clima muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Onde foi feito o quê? Uma colônia de exploração. Então, ao sul, se utilizou mão de obra escrava, se utilizava das planícies. Os Estados Unidos são banhados por vários rios, né? Então, essas planícies, e muito bem regado, com regime de chuvas naturais, as 4 estações do ano bem definidas, foi algo perfeito para que se ali fizesse agricultura, que se exportasse esses produtos para metrópoles, principalmente a Inglaterra e restantes da Europa, mas principalmente a Inglaterra, né? Fazer o comércio com a Inglaterra. E daí você teve uma divisão, né? Uma divisão. Enquanto ao sul você tinha uma colônia de exploração, ao norte você tinha uma verdadeira colônia de povoamento. Com o passar dos anos, os interesses políticos foram aumentando, né? Os Estados Unidos pediu a sua independência. E aí você tem que haver uma simbiose, uma mistura, uma unificação do país. Só que os interesses são diferentes, tá? Enquanto ao sul pretende manter uma economia escravagista,
né, explorando, né, os negros, o norte quer que os trabalhadores sejam assalariados. Lembrando que ao norte você já tem as primeiras indústrias e esses industriais querem que os trabalhadores ganhem salário para poder consumir os seus produtos, enquanto os fazendeiros querem mão de obra gratuita, né, dos escravos. Então, a partir dessa divisão, houve uma guerra nos Estados Unidos, onde o norte foi vencedor, né, e aí unificou o país, acabando com a escravidão ali, e o norte econômico se sobrepôs ao sul escravagista. Tá? E falamos aí um pouquinho, né, terminando essa parte aqui do relevo, né, falando um pouquinho sobre o relevo. Na costa leste você tem um predomínio de planícies, né, e também um relevo menos acidentado. Quando você chega para a costa oeste, aí você já tem um relevo mais acidentado, tá? Várias cadeias de montanhas, climas desfavoráveis, com muito frio ao norte e muito seco e desértico ao sul. Tá? Então isso favorece com que a maior parte da população esteja na costa leste dos Estados Unidos. E você vai ter a faixa litorânea a oeste, que aí sim você vai ter grandes aglomerações. Mas o interior do país, você vai ter um grande vazio demográfico, muito em função do relevo acidentado. Tá? E é também nessa costa oeste que você vai ter atividade geológica, pois ali são áreas que ainda estão em formação, tá? Formadas recentemente, falando em período geológico, ainda em formação ou formadas recentemente, né? No período quaternário. Lugares como, por exemplo, Havaí, né? Que ainda o arquipélago do Havaí, que está muito próximo ao Círculo de Fogo do Pacífico, você ainda tem a construção ainda de montanhas, tá? Atividade geológica você ainda tem, devido à atividade geológica, você ainda tem a construção de territórios, de novas ilhas. Isso acontece ainda é um planeta em formação, pelo menos naquela área. E você também tem tremores, né? Tremores de terra, muito comum de lugares onde a atividade geológica é intensa. Falando agora, já falamos um pouquinho aí sobre a formação geológica, falamos já também um pouquinho aí sobre a história e a formação territorial dos Estados Unidos, né? Então, continuando, falando formação do povo, você tem ao sul, né, uma mistura muito grande devido à mistura de europeus, né, e também de povos africanos. Enquanto ao norte, né, principalmente nas costas leste, né, leste e oeste, você tem a manutenção constante de uma imigração que veio a trabalho. Então você vai ter asiáticos, muitos asiáticos, chineses, japoneses, né, e árabes, europeus, judeus, que na época das guerras fugiram para os Estados Unidos, tá? E hoje ainda os Estados Unidos é polo de atração, tanto econômico, ou por segurança, né? As pessoas ainda continuam entrando nos Estados Unidos de maneira legal e ilegal. Estima-se que por ano 30 milhões de pessoas cheguem aos Estados Unidos, fazendo com que ele tenha a terceira maior população do mundo, com aproximadamente 330 milhões de habitantes. Tá? E esse caldeirão de pessoas é palco de diversos conflitos, tá? Conflitos étnicos, conflitos raciais. Tá? O problema da questão racial nos Estados Unidos ela é muito, muito presente, tá? Ela é muito séria. Nós vemos ao ligar o repórter na televisão, ouvir no rádio, ou mesmo na internet, você está sempre tendo esse embate racial nos Estados Unidos, principalmente entre povos brancos e negros, né, descendentes de negros, mas também entre outras culturas, tá? Muito devido à formação deles, a formação onde lá no início eles se achavam um povo enviado por Deus para ocupar aquela terra. Então, tem-se uma visão dúbia,
né? Os estrangeiros são mão de obra importante para os Estados Unidos, é uma nação de imigrantes, mas ao mesmo tempo, muitos deles acham os imigrantes invasores daquela terra, que aquela terra é como se fosse uma terra prometida ao povo americano. Só que esse mesmo povo americano, ele eliminou os povos nativos. A sua marcha para o oeste, né, nada mais foi do que um genocídio com os índios, tanto lá como aqui, como fizeram aqui também os europeus. Eles foram adentrando o país, o continente, e eliminando, matando, fazendo genocídio e etnocídio, né? Genocídio quando você mata aquelas populações e etnocídio quando você tenta acabar com aquela cultura. Foi o que eles fizeram com os povos nativos norte-americanos. Eu espero que você tenha entendido. A aula de vídeo aqui é muito curtinha, por isso eu peço para você, se tiver dúvida, entre em contato com o professor vai tirando essas dúvidas, faça os exercícios, veja o vídeo de apoio, tá? Não deixe de participar e não deixe de fazer a pesquisa. Ah, não, a pesquisa não é para vocês não, pesquisa pessoal do 7º ano. Então não deixe de fazer os exercícios e envie para o professor. Tire foto, manda aí que a gente vai anotar a sua participação, a sua frequência e vai pontuar você, tá bom? Até a próxima aula, tchau!